Vamos lá, próximo ponto. Eu preciso que você entenda agora, a partir do momento que você entendeu, diz aí quem tá no chat comigo, tô vendo aqui que tem algumas pessoas online, se você entendeu essa parte, que você precisa alimentar o seu cérebro, que você precisa fazer com que informações entre... Eu vou mostrar até o final aqui, calma, quais são os tipos de informação que você precisa correr atrás, como correr atrás dessas informações para elas serem construídas na sua mente como ideias e por que que isso te ajuda a ter ideias infinitas. Agora eu preciso que você entenda que ideias boas não nascem como ideias boas. Ideias boas não nascem como boas ideias. Muito difícil e muito raro, gente, alguém ter uma ideia que assim que ela nasce, ela já seja a melhor ideia, sabe? Mesmo que seja de história, mesmo que seja por um negócio, que é uma coisa que também tá muito em alta. Ai, meu Deus, ter uma grande ideia de negócio e ficar rico, como parece que... Muitos desses aplicativos que a gente tem, do Facebook, a Instagram, a Airbnb, Booking, Uber, essas coisas que a gente usa, o WhatsApp, parece que a pessoa teve aquela ideia genial, aquela única ideia genial, e a partir dali o cara ficou multimega milionário. Ou que, sei lá, Tolkien teve exatamente a ideia da Terra-média, ele teve só aquela ideia assim, do nada, tudo já brotou na cabeça dele, toda a Terra-média já tinha sido construída, todos os personagens. Não é assim que funciona. Além da gente ter a construção das ideias através da informação, mesmo assim, as ideias não iniciam sendo totalmente completas. Raramente isso acontece. E quando acontece, na verdade, é porque... Se eu pudesse mexer a câmera, eu mostrar pra vocês que o meu gato está em cima do meu rack, jogando o que vocês acabaram de ouvir, o meu controle no chão. Gente, hoje a hashtag, se tem uma hashtag pra essa live, é hashtag os gatos deram a louca, porque um tá subindo em cima da mesa, o outro tá arranhando a caixa. Depois de arranhar a caixa, tá jogando o controle no chão. Agora ele foi pro banheiro, não sei o que ele vai fazer. Socorro! Voltando aqui, quando a gente tem essas ideias, que a princípio, quando elas existem, parece que elas já chegaram todas boas e maravilhosas, não é assim que funciona. É porque você já teve várias pequenas outras ideias através da sua construção de pensamento e você foi amadurecendo aquela ideia. Eu faço muito isso com as minhas histórias. Por exemplo, eu tenho uma ideia de uma história que já surgiu desde o ano passado, que eu quero muito fazer uma fantasia com a cultura do Nordeste brasileiro. Tenho parentes de lá, eu acho que a nossa cultura brasileira, ela é muito... O pessoal não liga muito pra ela, ou não faz jus, sabe? Muitas das vezes quando faz alguma coisa com a nossa cultura brasileira, com o nosso folclore, acaba fazendo algo que seja muito, como é que eu vou dizer? Mais sátira, mais vazio, superficial, do que necessariamente alguma coisa fantástica no nível que a gente vê, por exemplo, o pessoal do Japão pegando todos os folclores deles e criando fantasias que pra gente e pra eles também são coisas muito bem feitas, se encaixam muito bem nas histórias e chamam a nossa atenção. O próprio folclore europeu é tão usado, né, com os deuses nórdicos, pode se chamar de folclore, mas as mitologias que a gente tem, gregas, romanas, então, tudo aquilo dali é tão bem usado e, gente, não se diferencia em nada do que nós temos aqui. E só que eu sabia que era uma coisa muito grande e tudo que eu tinha ainda era só essa centelha de ideia. E essa ideia brotou do nada? Não. Foi porque há muito tempo eu já tinha esse desejo de criar um universo onde eu pudesse... Um universo sólido, como O Senhor dos Anéis, como Harry Potter, que eu pudesse criar várias ideias dentro daquele... Que eu pudesse criar várias ideias dentro daquele universo. E aí, eu comecei a procurar. Eu tinha um problema e meu cérebro foi procurar aquelas soluções. Ele foi tentar achar aquelas soluções. E vinha uma ideia sobre o universo, mas eu falava, não, esse já existe, ou
pouco demais, não é o que eu quero, etc. E pensava em outra coisa, ia pensando em outra coisa até que surgiu a ideia. A partir de coisas que eu fui estudando, que eu fui assistindo, que eu fui vendo, outros animes. E por isso que eu sempre falo, gente, quando a gente assiste as coisas, a gente também tem que parar pra pensar que tudo que a gente tá assistindo não pode ser só levado como entretenimento, mas também como ajuda para você fazer, para você conhecer, para você adquirir conhecimento. Por exemplo, esse final de semana tinha um amigo meu que tava aqui e eu fui indicar ele para assistir Attack on Titan. Falei, vamos assistir o primeiro episódio. E aí foi ficando interessante para ele, a gente foi assistindo, tipo, o primeiro arco, digamos assim, quase o primeiro arco inteiro de Attack on Titan, que eu indico muito vocês assistirem. E eu já era a quarta vez que eu tava assistindo esse anime e meu colega foi embora e ainda assim eu falei, bora maratonar. Cheguei pro meu marido e falei, vamos continuar assistindo? E eu assisti, eu estou reassistindo de novo, vai estrear a quarta temporada agora, já tô quase na metade da terceira, e eu devorei de novo tudo pela quarta vez. E por que é interessante fazer isso? A primeira vez eu fiquei muito empolgada pela história, a segunda vez já fui reparando alguns pontos. Ontem, pela quarta vez que eu reassisti, eu consegui enxergar, porque eu já não tava, não que a história não empolgue, mas eu já tava abrindo os olhos para outros detalhes e eu consegui, e principalmente eu que acompanho o mangá, consegui ver como foi feita a construção de todo aquele universo, de toda aquela história. Como que detalhes do início o autor colocou propositalmente de coisas que vão ser respondidas lá na frente, né? Como eu já tô acompanhando o mangá, eu sei. E que tudo tá amarrado. Por que tudo tá pensado? E dali eu fui pensando como que eu ia planejar essa minha história que eu tive de fazer uma fantasia sobre o Nordeste brasileiro. Então, tipo, eu tinha aquela história, aquela ideia já do como eu queria fazer. E eu meio que coloquei ela num lugarzinho reservado no meu cérebro. Na verdade, eu tenho anotada, porque eu aconselho muito você anotar. Mas eu reservei ela num lugar onde eu sabia que ela precisava ser amadurecida. Não pense que a sua ideia que você tem, por mais empolgante que seja, comece a questionar se ela está pronta para ser desenvolvida. Existem ideias que precisam amadurecer um pouco mais para você conseguir desenvolver ela. Por exemplo, o meu livro A Máscara de um Anjo, agora, depois de 2 anos que eu lancei ele, eu estou num processo de continuar escrevendo, porque eu percebi que para eu conseguir fechar essa trilogia de uma maneira boa, consistente, com uma história realmente que feche todo o arco da história bem feito, que não fique, tipo, essas histórias que eu não vou citar nomes, que as pessoas escrevem no final, acaba fazendo corrida, eu estou morrendo de medo de acontecer isso. Eu dei uma pausa para poder amadurecer a ideia também. Então, lembra disso, que as ideias elas não nascem boas, né? E as boas ideias precisam, às vezes, de mais tempo para amadurecer. Quando você tiver uma ideia de uma história, guarda ela um pouco, pensa em cima dela, pesquise mais sobre aquele tema e já vai ser mais fácil, porque você já vai estar mais direcionado para o que você quer escrever. Por exemplo, eu tive a ideia de fazer a fantasia no Nordeste brasileiro. Então eu fui pesquisar quais são os elementos que eu encontro de forma mais comum nos ambientes fantásticos. Quais são os elementos que nós temos dentro do nosso folclore, principalmente nordestino, que eu poderia usar. Que tipos de outros padrões que a gente vê em histórias de fantasia que eu poderia colocar? Que tipo de protagonista eu queria para aquele meu universo? Qual era a ideia central que eu ia abordar dentro da minha história? Se eu não me engano, eu acho que em algum episódio do Desbloqueio aqui que eu falei sobre a personificação de sentimentos, eu também citei essa ideia, né, que eu quero desenvolver de história, porque eu quero também fazer personificações de sentimentos, de dores dentro da história. Eu quero que, por exemplo, a fome, que é uma coisa que a gente sabe que assolou tanto e ainda assola alguns cantos do nosso Nordeste brasileiro, eu quero que ela seja algo personificável, algo tangível, quase como se fosse um espírito, uma pessoa, algo que realmente vagasse, que fosse talvez dos vilões
que tivessem ali naquele universo, né? Um dos desafios que o protagonista, seja ele quem for, porque eu ainda não tenho ele 100% construído daquela história. E nem por isso eu estou desesperada, por não ter meu protagonista 100% concluído. Eu tô deixando ainda essa ideia lá na estufa, sabe? Já viu uma estufa que as pessoas vão cultivando ali plantas e etc? Ela tá lá na estufa, crescendo, mas eu não esqueço dela. Eu vou regando, eu vou pesquisando, eu vou alimentando a minha mente com aquelas ideias para que aquilo dali desenvolva, para que eu consiga fazer com que aquela ideia fique melhor. Então, até agora, eu te falei da onde as ideias surgem, né? Que você precisa alimentar a sua mente. Que ideias não brotam do nada, então para você não ficar desesperado. Se você não tá tendo uma ideia sobre um determinado tema, é porque então te falta informação para você gerar aquela ideia. Que como a sua mente funciona, né? Por que você precisa dessas informações? Que a sua mente vai buscar soluções. Então, você precisa ter informações para que a sua mente busque essas informações e gere ideias. E para você não ficar preocupado e nem ansioso com as suas ideias, porque ideias não nascem boas ideias. Elas são ideias. Cabe a você modelar elas, cultivar, fazê-la desenvolver com cada vez mais conhecimento, informação e pesquisa para que aquela ideia amadureça e aí sim vire uma excelente ideia.